Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um dos amigos, que o sol da justiça que é Cristo, ele possa inundar seus corações, dando-lhes entendimento, sabedoria, e que todos tenham um feliz dia. Vamos da lição de hoje, quarta-feira, 5 de fevereiro de 2025, a lição 6 de hoje, ela tem como título Um Deus que se arrepende? E a lição de hoje, ela está baseada ali em Êxodo capítulo 32, versículos 14, e Jeremias capítulo 18, versículos 4 a 10. O que nós podemos ver é que dentro desses textos, Deus declara que ele muda de ideia ou se arrepende. Mas será mesmo isto? O que as Sagradas Escrituras nos mostram, né, que nós temos um Deus grandioso, um Deus que criou o universo, um Deus tardio em irar-se, um Deus tremendo e poderoso, e acima de tudo ele é soberano, e ele é imutável no seu caráter. Porém, ele possui uma flexibilidade em seu amor. E aqui na Bíblia nós vemos que Deus estava assim prestes a enviar os seus juízos a um povo realmente rebelde. E depois ele muda de ideia ao perceber o arrependimento das pessoas, e ele não envia os seus juízos, ele muda de ideia. Deus muda de ideia quando justamente o juízo em resposta ao arrependimento de todas as pessoas, e por várias ocasiões as Sagradas Escrituras mostram isto, né? Porque Deus promete que se o povo se converter da sua maldade, ele não vai derramar os juízos, né? E Deus, ele com toda certeza, meu amigo, minha amiga, que ele não sente prazer na morte do ímpio, ele não quer destruí-los. Ele espera que todos se arrependam e todos se salvem. E o que nós vemos ali em Números capítulo 23, versículo 19, e 1 Samuel capítulo 15, versículo 29, que nós temos um Deus que ele não muda, mas existe um sentido para isto, né? Porque a justiça amorosa de Deus requer assim, uma constância, e faz parte do seu caráter, do seu amor, em que as suas promessas que ele dá, ele não muda, e elas realmente acontecem, né? E à primeira vista, sim, algumas pessoas fazem declarações, além do Antigo Testamento, a respeito do arrependimento de Deus, que parece assim ideias opostas, né, contrárias, onde que por um lado nós temos as passagens bíblicas que mencionam que o Senhor não muda, e tem alguns outros pontos diz que Deus mudou de ideia. Afinal, Deus se arrepende ou não? Se sim, o que significa Deus se arrepender? Bom, existe uma passagem que parece dizer que Deus havia arrependido, que está lá em Gênesis capítulo 6, versículo 6, que diz lá: Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isto lhe pesou no coração. A palavra arrependimento, ela não é algo assim que Deus tenha pensado errado, em que entretanto ele tivesse assim mudado de ideia. Aliás, ela não é a mesma palavra que nós seres humanos usamos, né, como arrepender-se, porque esse significado para Deus é diferente. Porque no hebraico, quando as pessoas assim usam se arrepende ou existe um arrependimento, a palavra do hebraico é shubá.
E quando se refere a Deus, é outra palavra do hebraico que chama-se Nahan, que traduzido pelo hebraico diz tristeza ou compaixão. Viu como realmente às vezes as colocações elas mudam? E por isso as novas traduções da Sociedade Bíblica Brasileira, elas não colocam mais a palavra arrependimento, e sim tristeza do hebraico, quer dizer, naran, que deve ser o correto, né, nesse sentimento de Deus que arrependeu-se, né? Na realidade, Deus sentiu tristeza em ter realmente feito o homem, não se arrependeu, né? Deus, e também ali no Antigo Testamento, lá em Números 23:19, nos diz algo importante que nós temos que colocar na nossa mente, que diz lá: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não cumprirá? Está lá em Números 23:19. Em 1 Samuel capítulo 15, versículo 11, Deus também diz lá, conforme a tradução inicial e normal, antes dessa última tradução bíblica, né, da sociedade bíblica, da nova tradução, nas antigas ele diz lá, ó, arrependo-me de haver constituído Saul rei, né, que está lá em 1 Samuel 15:11. Isso em versões de traduções antigas da Bíblia. Já em novas traduções da Sociedade Bíblica, diz lá, lamento haver constituído Saul como rei. Você está vendo como muda realmente a situação? Não que Deus se arrependeu, ele realmente lamentou realmente de ter ocorrido. E você observou assim, um verdadeiro sentimento de Deus traduzido por novas emissões de Bíblias, né, do hebraico, que está bastante correto, você observou? Porque o que nós vemos na Bíblia, nas traduções antigas, nós encontramos decisões assim antropomorfórmicas, né? Ou seja, dão características humanas a Deus, devido a alguns tradutores fazerem isso, quando se referem a sentimentos de Deus, tristezas, alegria, ou talvez assim aos olhos, à boca, aos ouvidos de Deus, que na realidade, pela tradução do original do hebraico, ela é um pouco diferente. E o que nós vemos também lá em Jonas capítulo 3, versículo 10, que diz lá, viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrepende do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. Você vê, e já na nova versão bíblica traduzida do hebraico diz, então Deus mudou de ideia quanto ao mal que havia dito lhes faria e não fez. Jonas, o próprio profeta, questiona, né, a tristeza de Deus ao explicar porque ele tinha se recusado a anunciar o juízo divino contra Nínive. E ele reforçou a misericórdia de Deus, né, nessa passagem. Em Jonas capítulo 4, versículo 2, contém pelo menos 3 razões importantes pelas quais houve essa mudança ou o aparente arrependimento de Deus, que é relacionado a Nínive, né? Que não deveria estar surpreso, né, Jonas? E diz lá, em primeiro lugar, nós podemos ver o seguinte, o próprio Jonas indica que suspeitava desde o início que aconteceria isto, né? Que Deus iria mudar de ideia relacionado ao juízo aos ninivitas. Afinal, Deus quis salvar a todos.
E essa suspeita de que Deus iria manifestar a sua misericórdia foi a verdadeira razão pela qual Jonas fugiu lá de Tarsis. E em segundo lugar, porque Jonas, na realidade, ele queria que Deus fizesse o contrário, que Deus eliminasse aquele povo. E como ele sentiu que Deus iria ter misericórdia, ele não quis ir lá, fugiu para dar mensagem para os ninivitas. Em segundo lugar, a declaração do profeta sobre Deus nos remete lá em Êxodo 32:14 e também Êxodo 34, versículos 6 e 7, onde havia mudado de ideia o aparente arrependimento, que no hebraico para Deus é tristeza. Portanto, bem antes de demonstrar misericórdia por Nínive, Deus havia feito o mesmo pelo povo de Israel anteriormente. Ele teve compaixão em terceiro lugar. E esse tipo de arrependimento não significa que Deus tenha mentido, né, ou enganado sobre os juízos que ele havia anunciado, porque ele explica lá em Jeremias capítulo 18, versículo 7 a 10, que nos diz, e nós devemos estar atentos a isto, que fala lá, ó: no momento em que eu falar a respeito de uma nação ou de um reino para arrancar ou derrubar ou destruir, que aqui no caso é juízo, se essa nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu mudarei de ideia a respeito do mal que pensava fazer-lhes. O que nós temos à mente como cristãos, né, e tentar entender e perceber que Deus, ele é soberano, ele que toma as decisões, e na realidade ele não se arrependeu, né? Ele sentiu tristeza dele ter que fazer aquilo, né? Mas por bem as pessoas ouviram o Espírito Santo e se arrependeram. Porque nós temos um Deus que é bom, reto e justo, e Deus não se arrepende como nós seres humanos. Deus muda de ideia quanto ao juízo a ser realizado, né? Em que a resposta ao arrependimento das pessoas, ele volta atrás e não faz o juízo. Deus faz uma promessa: se o povo se converter do mal, buscá-lo em espírito e em verdade, ele deixará de aplicar o juízo que havia planejado por amor. E um assunto assim bem frequente nas Sagradas Escrituras, que nós devemos entender na tradução correta para nós não cometermos erros. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do poder do Espírito Santo, para que todos aceitem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque o próprio Jesus diz: ninguém vai ao Pai senão por mim. O próprio Jesus falando que ninguém vai ao céu senão através dele, porque ele é o único Salvador. Não existe outra forma de salvação. E quando você aceita a Jesus como Salvador e Senhor, com sinceridade, você passa a ser uma pessoa sábia de entendimento, passa a ser uma pessoa assim que manuseia bem as Escrituras, porque o Espírito Santo começa a trabalhar na sua mente. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, obedecendo os seus estatutos e mandamentos, você ganha de Deus esse presente que chama salvação. E com isto, na grande volta de Jesus a esse mundo, Jesus, ele levará você, seus filhos, seus amigos, sua família e todos nós para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, de onde lá não haverá mais morte, mais dores, mais aflições, não haverá mais perseguições. Você estará no céu. Você terá a oportunidade de participar da grande bodas do Cordeiro, Jesus. Você terá a oportunidade de abraçar seus entes queridos. E você terá uma maior oportunidade, meu amigo, minha amiga, de estar assim, ó, face a face com Jesus. Já imaginou? E sabe por que Deus quer fazer isto com você, meu amigo? Com você, minha amiga? Porque Jesus te ama.
Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.